Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais um conteúdo bíblico de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Peço perdão para os irmãos, estava ausente, estava resolvendo alguns problemas, algumas outras situações, resolvendo em nossa vida particular, profissional. E agora estamos aqui novamente para retomar as nossas lições bíblicas, agora do nosso nosso terceiro trimestre de 2024, que vai falar sobre o Deus que governa a Bíblia. Aqui está a capa. O Deus que governa Deus que governa o mundo, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. É um trimestre muito abençoado, na qual o nosso professor Silas Queiroz está sendo o comentador de nossas lições bíblicas. É uma lição que a gente vê a providência divina, é uma lição que a gente vê a provisão de Deus para a vida do ser humano, para perpetuar a herança, para perpetuar a família, para dar suporte para a família. O Deus que nós servimos é um Deus que nos protege, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos dá condições de continuarmos seguindo a nossa vida cotidiana, a nossa vida ministerial, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar. O Deus que nós servimos é um Deus totalmente poderoso. Não há nada que impossível para Ele. Não há circunstância embaraçosa para Deus. Não há nada que possa fazer com que Deus, de uma certa forma, ache difícil, ache impossível buscar uma solução para algum problema, para alguma situação. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E hoje estamos aqui para comentar. Precisamente, nós não conseguimos gravar a primeira lição e nós vamos comentar aqui a segunda lição do livro de Ruth. Você vai ver lá, eu vou adequar o tempo. A lição de número 1, vou tentar gravar por esses dias, vamos fazer um pequeno resumão. A gente vai se adequar também nas leituras diárias, mas daqui para frente a gente vai tudo se ajustando. O livro de Ruth, textual, a lição de número 2, datada do dia 14 de julho de 2024, da qual diz assim. Enquanto isso, você que está aí no nosso canal, você vai se inscrevendo, você vai compartilhando. Quando você se inscrever no nosso canal, você vai assinar o sininho de notificações para que você seja avisado pela plataforma do YouTube que o irmão Renato aqui está colocando conteúdo novo, sadio, santo, poderoso, agradável. Uma linguagem sadia, uma linguagem leve, uma linguagem santa, poderosa para abençoar a tua vida. Você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe, dê like, divulgue esse canal nas suas redes sociais. O livro de Ruth, lição datada número 2, datada do dia 14 de julho de 2024, que tem como textual: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth capítulo 1, versículo 1. Textual, verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então veja bem, a abordagem que a gente vai trazer aqui no livro de Ruth. Quem foi Ruth? Quem escreveu o livro de Ruth? Foi Ruth? Não. Mais precisamente, segundo os históricos, segundo alguns teólogos, o livro de Ruth foi escrito aqui na Bíblia que eu tenho em mãos, a Bíblia Pentecostal,
ela também vai dando umas nuances, vai dando uns indícios que quem escreveu o livro de Ruth foi o profeta Samuel. Não há uma comprovação, não há uma prova viva de que foi realmente Samuel que escreveu o livro de Ruth. Mas há indícios de alguns historiadores e teólogos, enfim, que tudo leva a crer que foi Samuel que escreveu o livro de Ruth. Bom, se foi Samuel, se foi Ruth, se foi outra pessoa que escreveu o livro de Ruth, isso não vem ao caso. O que nos importa é saber que foi escrito para aumentar a nossa fé, para nos basear na fé em Cristo, em Deus, para nós entendermos que tudo que nós passamos nessa vida, todas as intempéries, todos os problemas, tudo que venha tentar nos atribular, Deus sempre tem solução. Deus sempre tem uma saída. Você veja bem, a gente vai fazer um pequeno resumo aqui. Quem era Ruth? Uma mulher moabita, uma mulher que dá indícios ali, no começo, que era uma mulher idólatra, onde ela tinha adoração a outros deuses. Você vai achar lá no capítulo de número, deixa eu ver, lá quando ele morre, olha só, Noemi fala assim para Ruth: certamente voltarás contigo ao teu povo. Deixa eu ver aquela parte, irmão, que a Noemi fala. A Noemi dá um indício de que possivelmente essas mulheres eram mulheres idólatras. E disse: ide vós, eu vou lembrar aqui onde está. Aqui. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo. Olha o que Noemi falou para Ruth. Então levantaram sua voz e foram se chorar. Joafã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, dá indício que Ruth era uma mulher no passado, uma mulher que era adepta aos deuses de Moab, os deuses ali pagãos. Mas agora ela estava, pela providência divina, ela estava inclinada a fazer o quê? Ela estava inclinada a servir ao Deus de Israel, a fazer parte do mesmo povo, ainda que ela era uma mulher moabita. Veja bem, não uma mulher Moab, os habitantes de Moab eram pessoas que, tidamente como amaldiçoados ali. Tem uns versículos bíblicos que indiciam isso, que falam sobre isso. Mas mesmo assim, Deus queria cumprir um propósito, Deus queria perpetuar essa nação, Deus queria trazer um reinado ali para aquele povo, um rei. Ia sair um rei, e este rei era Davi. Davi ia dar prosseguimento à linhagem de reis, que iria estar ali se dando continuidade do governo de Israel. O Deus que governa o mundo, ainda que fosse Davi, outro rei que estivesse ali governando, mas quem estava governando neste momento era Deus. Era Deus que estava governando. O Deus que governa o mundo através de homens e cuida da família, que é o tema de nosso trimestre. E veja bem, e ela voltou. Ruth se voltou para o povo de Deus, se voltou para um só Deus, para um só povo, e foi a mãe. Foi ela que deu a perpetuação da genealogia até chegar a Davi. De Davi chegou aonde? A Cristo. E Cristo hoje é o nosso rei, é o nosso redentor, é o nosso parente remidor também, podemos dizer assim.
Servir a Deus não nos isenta das crises em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, todo crente, todo cristão, todo aquele que professa a fé em Cristo, ele tem que acreditar que Deus vai ser a provisão. Ele tem que acreditar que Deus vai providenciar. Tem que acreditar que Deus vai intervir, que Deus vai mudar o curso da história, que Deus vai dar provisão, que Deus vai dar escape, que Deus vai dar a vitória. Ainda que a dificuldade venha, ainda que o problema venha, assim como aconteceu a vida de Jó. A tribulação que Jó passou foi tão grande, amado, que eu não sei dimensionar se um de nós, seres humanos, conseguiríamos suportar tamanha prova, tamanha prova mesmo, tamanha dor, sofrimento que Jó passou. Mas ele não negou a Deus, ele não blasfemou de Deus, ele não atribuiu a Deus pecado algum, não ficou murmurando contra Deus. Questionou alguns fatos ali, questionou. Mas no final, Deus faz uma conversa com Jó e pergunta: vem cá, Jó, quando eu criei o mar, criei tudo, onde estavas tu? Será que você veio antes de mim, Jó? Deus começa a fazer umas perguntas para Jó e Jó não sabe responder, e nem teria como responder. E ele muda o cativeiro de Jó e ele abençoa duplamente. E Jó foi riquíssimo, mas ainda teve as filhas mais bonitas, porque confiou em Deus, sabendo que o Redentor dele vivia. Aí, meu amado, você pode ler lá na tua classe a leitura bíblica em classe, a gente vai passar um pouco, para não ficar um vídeo muito longo, e nós já vamos para o nosso comentário, para a nossa introdução. Eu vou ler as partes principais, não vou me estender muito, como eu falo, ninguém. Às vezes, eu estava vendo um site nesses finais de semana, nesses dias que se passaram, as pessoas estavam publicando muito sobre escândalos de pastores. Foi até um pastor preso por pedofilia, tem um pastor também aí está sendo acusado de estar conivente com uma situação que aconteceu com uma criança aí, mas a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas o que mais se vê é as pessoas assistirem direto vídeos de fofocas gospel, vídeos de escândalos e tudo mais. Cada um vê o que quer, cada um se alimenta do que quer, mas geralmente as pessoas não têm a paciência de ficar aqui assistindo conteúdo de escola bíblica dominical, assistindo uma pregação, ouvindo louvores, ouvindo coisas que vai trazer edificação para a alma. Infelizmente, no meio cristão, não se valorizam mais. Ou, eu não vou generalizar, pouco se valoriza o ensino bíblico, pouco se valoriza as escrituras. As pessoas querem saber de fofoca, as pessoas querem saber de conteúdo para causar, as pessoas querem saber de likes e mais likes, as pessoas querem trazer escândalos, querem trazer bafafá, muita conversa fiada, enfim. Mas sentar para aprender a palavra de Deus, ninguém quer. Acha longo, é claro, às vezes os vídeos são longos. O irmão aqui é muito detalhista no quesito da Bíblia, no quesito a esmiuçar os ensinos. Mas veja bem, às vezes se passa tempos numa live onde só se fala mal do outro, não se fala nada que se aproveita. Nada. E veja bem, mas quando é um conteúdo rico, sadio, santo, puro, sem mistura, sem mácula, ninguém quer sentar para aprender. É só um pequeno comentário. Vamos lá. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor, redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises. Ou seja, o nosso Deus, ele trabalha em meio às crises. Ele trabalha em meio a tudo, nas crises, as bonanças, enfim. Mas quando às vezes
nós humanos, quando a gente vê a crise, quando a gente vê a situação apertando, a tendência do homem natural é afrouxar, é desanimar, é retroceder, mas não podemos. Nós temos que avançar, nós temos que confiar na palavra dele, confiar nele, confiar que ele pode tudo, confiar nas promessas dele, no Espírito Santo que nos está nos ajudando. É ele que vai nos ajudar aqui, em nossas fraquezas. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê. Aí você vai achar lá em Gênesis 22, 14. Vamos abrir aqui rapidinho. Gênesis 22, 14. Cadê? Tá aqui. 22, 14. Vamos lá, amados. Vamos achar, crente boa de Bíblia. E chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus de toda a provisão, o Senhor da provisão, o Senhor que providencia, o Senhor que dá, o Senhor que acolhe, que manda, que determina, que direciona tudo para o seu povo, para os seus amados. A organização do livro de Ruth. Na Bíblia hebraica, esse é o ponto 1. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica. A Tanakh é a Bíblia hebraica. Você pode pesquisar também na internet, nos sites, no Google, o que é a Tanakh. A gente não vai se alongar aqui, como eu falei, para não ficar um vídeo muito longo, para não cansar os irmãos. A Bíblia hebraica é composta apenas dos dois livros, do Antigo Testamento da Bíblia cristã. A terceira seção é chamada Ketuvim, ou Hagiógrafos, que é os escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E a segunda é a Nivim, que são os profetas. Aí você vai achar em Lucas, capítulo 44, 24, 44. Dentre os escritos que são 11 livros, estão Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante a Shavuot, ou Pentecoste, a festa da colheita. Então, quando era feita a colheita, eles mencionavam, narravam esse livro de Ruth. Os cristãos daquela época lá, só para nível de comentário. Quando havia essa... Porque tudo aconteceu, você veja bem, o livro de Ruth mostra que há a fome, e eles vão para Moab, eles vão para ali, depois voltam para Belém, já sem o Elimeleque, já sem os filhos, o Quilion, o nome do marido dela era Elimeleque. Aí ele tinha 2 filhos, o Malom e o Quilion. Então eles já voltam ali para Belém e eles têm a provisão de Deus. Muitos trabalham nos campos de cevada. Aqui na foto, na capa da lição de número 2, está uma foto de uma espiga de milho. Na Bíblia não está dizendo se Ruth estava ali colhendo espigas de milho. Está que ela estava colhendo espiga de cevada, tanto que mostra lá quando ela recolhe uns tantos de cevada e não de milho. Isso é uma correção. Também não sei se lá tinha plantação de milho também, mas cevada era garantido que a plantação de cevada ali estava garantida que ele fazia isso. Então veja bem, a provisão que Deus deu. Ruth achou graça aos olhos de Boaz. Ele permitiu
que as pessoas deixassem cair mais restolhos ali, para que ela pudesse apanhar mais e chegar com bastante carregamento ali na sua casa, junto com Noemi. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções: Pentateuco, Profetas, Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4: Pentateuco, proféticos, históricos e poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizada como um livro histórico, ou seja, conta uma história, e não uma história com E, é uma história com H. Foi um fato verdadeiro, foi um fato que aconteceu. Por esse motivo, por esse evidente gênero narrativo, mas identificado também por sua extraordinária beleza poética. Então, é um livro histórico poético. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Então não é um livro longo de se ler. O livro de Ruth, ele só tem apenas, como ele falou aqui, 4 capítulos com 85 versículos. Então você pode ler muito rápido. Não rápido no sentido de correndo, não. Você pode ler pausadamente, pode estudar, porque a gente vai precisar muito se antenar e estudar o livro de Ruth e o livro de Esther, que são as propostas desse trimestre. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Então, irmão, a gente vai pular essa parte 3, vamos para... Até porque aqui só é mais dados que ele vai falar do livro de Ruth. A gente vai pular, você vai estudar lá na tua classe, você vai... Se quiser esmiuçar esse ponto 3, autoria e data, você pode esmiuçar. Mas aqui eu não vejo muita assim, necessidade de a gente parar para comentar essa parte. Vamos já para a parte que mais nos interessa, que já é... Aqui é um pequeno aquecimento. Ponto 2, tópico 2, que diz o contexto histórico. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ruth 1:1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos, ou seja, 300 anos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Se você for ver, o povo fazia o que queria. O povo não queria saber de que ninguém lhe julgasse. O povo fazia o que bem entendia em sua vida. Juízes 1:7-19. Você vai achar aqui, ó. Se você abrir o livro de Juízes, capítulo 1, 7-19, você vai achar. Juízes 1, aqui, ó. 7:19. Eu acho que ele não está dando o versículo correto, irmãos. Não, Juízes 17:6, perdão, amado. Juízes 17:6. Você vai achar assim. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos.
Ainda que estava errado, mas é tipo hoje o pecado da relativização. O que é pecado para você, irmão, pode não ser pecado para mim. O que não é pecado para você, pode ser pecado para mim. Ou seja, relativo. É tipo essa luz aqui que está iluminando o cenário. Para você, pode ser uma luz branca. Para mim, pode ser uma luz amarela. Não, eu acho que é amarela. Você não, acho que é branca. Não, nos meus olhos é branco. Não, no meu é amarelo. Não, no meu é neon. Não. Então o povo fazia o que queria. O povo fazia o que bem entendia. O que bem queria aos seus próprios olhos. Então, é coisa terrível, irmão. Quando Deus larga o povo de mão, quando o povo quer fazer o que quer, quando o povo não quer obedecer a Deus, quando o povo não quer cumprir as ordenanças de Deus, quando o povo não quer cumprir o mandado de Deus, a ordem expressa dele. E isso que aconteceu lá nesse tempo de Juízes. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. Então o povo estava perecendo. O povo estava sofrendo porque não tinha uma sábia direção. O povo fazia o que queria aos seus próprios olhos. Então o povo estava precisando de alguém que lhe julgasse, alguém que lhe orientasse, porque estavam desorientados. Estavam andando pelos seus próprios olhos. Era como se aquele velho ditado que se diz: era um cego guiando outro cego. O fim qual é? Cair no buraco. Então é isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Remete para nós hoje. Hoje tem muita gente fazendo coisas aos seus próprios olhos. Hoje tem muita gente pregando o evangelho aos seus próprios modos, ao seu próprio prazer, à sua própria inteligência, e não esperando a providência, não esperando o que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos direciona. Muitos estão vivendo a sua vida dissoluta, muitos cristãos já não pregam mais, já não congregam, já não buscam mais a Deus, então estão tomando suas próprias decisões ao seu bel prazer, a sua própria maneira de viver, a sua própria maneira de pensar. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes do seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Então, quando você abre, você vê que o povo hebreu começa a entrar a idolatria. O povo hebreu vinha juízes, aí o povo começava a fazer as coisas certas. Morria o juiz, o povo começava a fazer coisa errada. Deus levantava outro juiz, o povo andava direito. Aquele juiz morria, o povo voltava de novo às suas práticas errôneas. E assim vivia uma crescente história de... Tem uma palavra que diz pecado contumaz, pecado consciente, continuando pecando, voltando a estaca zero, dando um passo à frente e dois para trás. E o povo perecia por falta de obediência a Deus e sua palavra. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e Astarote, o deus do sexo e da guerra. Então, e dizem que nessa época, essas festas a Baal e Astarote eram regadas a muito sexo. Eu vou ter que falar, sexo. Era regado a muito sexo. Aí você já imagina a depravação que era nessa época, né? Passou a ser praticado pela nação hebreia, ou seja, os deuses pagãos que os povos cananeus praticavam a seus deuses. O povo hebreu, ou seja, o povo israelita, aprendeu também a
a cultuar o mesmo Deus, a fazer as mesmas práticas. É o que acontece hoje, irmão. Nos dias de hoje, tem muito cristão, principalmente você jovem, você homem jovem, mulher jovem, você pai, você mãe, que você às vezes não está ensinando direito, ou não está vigiando, não está orando, não está buscando, não está intercedendo pelo teu filho. Estão entregues ao pecado. Qual o pecado que eu falo? Pecado sexual. Já estão começando a namorar com 12 anos de idade. Estão mantendo relações com 12 anos de idade. Às vezes estão sendo pais aos 12, 14. Não estão aproveitando, estão pulando etapas. E por quê? Às vezes não tem um ensino em casa, não tem um culto doméstico, não tem uma devocional. Os pais não oram, os pais vivem no celular, vivem na televisão, vivem assistindo programas que não agradam, emissoras malignas, novelas, filmes. E acaba que a juventude começa a se distanciar de Deus gradativamente. Gradativamente vai se distanciando, gradativamente vai se afastando de Deus. E quando vê, já está praticando as mesmas coisas que o mundo. Nós somos Israel de Deus, somos considerados hebreus também. Israelita por adoção a Deus. Então o mundo pratica as práticas horrendas, cruéis, pecados. Então o povo de Deus começa a praticar o mesmo pecado, as mesmas coisas. Começa a cair nos mesmos erros. O mundo tem escândalos no meio cristão. Não pode haver escândalo, não pode haver guerras. Tribulações vai ter, desavença, sim, beleza. Mas não é de prática, não pode viver como cotidianamente no pecado. Então, fica aqui a minha fala, minha advertência para os jovens. Cuidado, orem bastante, jejuem bastante, segundo os seus limites. Leia a palavra de Deus, leiam, estudem, marquem sua Bíblia, façam apontamentos, pergunte para o teu pastor, procura, como diz o apóstolo Paulo, falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como crente aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. É necessário, jovem, você pode falar, mas eu sou jovem. José também era jovem, Daniel também foi jovem, José foi jovem ali, e Moisés também foi jovem, mas foram pessoas que mudaram a história. Se você for pensar em José, tão jovem, levado como escravo, a mulher ainda quis ficar com ele, a mulher de Potifar, mas ele foi firme, ele foi resoluto, ele não quis pecar contra o Deus que ele servia e nem contra o seu Senhor. Fica aqui a dica do professor Renato Mello. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. A falta de uma liderança espiritualmente madura, firme. É por isso, amados, que eu sou aqui totalmente contra, veja bem, é uma opinião minha, eu sou totalmente contra a pastor ungido com 1 ano, uma pessoa com 1 ano. Eu conheço um jovem, hoje em dia ele é pastor, já tem um tempinho já, mas na época ele tinha 1 ano, ia fazer talvez 1 ano, fez 1 ano de crente, 1 ano que havia aceitado a Cristo, ele foi ungido a pastor. 1 ano, irmão? Não. Deve se provar, deve se testar, deve se deixar a pessoa ficar mais madura para poder. Veja só, se Davi foi ungido como rei de Israel, levou-se tempo para ele exercer o seu reinado, quanto mais um líder espiritual tem que estar maduro, tem que estar experimentado, tem que estar pronto para o fronte, para a frente da batalha, para a frente da guerra, onde o quê? Onde ele vai ter, mas ele vai ter que levar o rebanho de Deus, vai ter que guiar, apacentar. Moisés, por exemplo, ele teve que passar 40 anos no Egito.
aprendendo a ser grande. Depois ele passou 40 anos, irmão, 40 anos, irmão, 40, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Para quê? Para depois, por mais 40 anos, ele poder ali apacentar Israel, guiar Israel. E não foi tarefa fácil, mas ele teve estrutura, maturidade para conseguir levar o povo de Israel. Então, assim, líderes maduros, também a mesma advertência: estude a palavra de Deus, ore, jejue, consagre a tua vida. Para quê? Para que a igreja esteja sempre bem alimentada, esteja sempre alicerçada com um pastor que dá para confiar, com um pastor maduro, com um pastor, como ele diz assim, e temente a Deus. Não basta ser só maduro, mas tem que temer a Deus, ter medo de Deus, medo de pecar, medo de errar, medo de estar guiando o povo errado. Então, é um pastor temente a Deus. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam as suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouvia os gemidos do seu povo em seu momento de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve os que a Ele clamam. Então veja bem: opressão, clamor e livramento. Toda vez que estivermos oprimidos, clamamos a Deus e Ele nos livra. Mas o povo de Israel ele estava oprimido, mas somente quando a situação apertava para eles, diferente da gente que vive uma vida temente a Deus. Eles não viviam uma vida temente a Deus. Quando a opressão, quando o aperto, quando a dificuldade batia na porta deles, quando a perseguição era tamanha que eles já não conseguiam aguentar, aí sim, eles já estavam oprimidos, já estavam ali sobrecarregados. Aí eles clamavam, como diz aqui, eles clamavam a Deus, Deus ouvia a oração deles e dava livramento. Pronto, aí resolvia a situação. Depois eles voltavam de novo a estaca zero. Voltava a estar infiel a Deus, voltava a fazer as práticas errôneas, aí voltava a ser castigado por Deus. Opressão, clamor e livramento. E ficava nesse ciclo. No começo eu tentei lembrar dessa palavra. Ficava nesse ciclo vicioso. Ficava sempre nessa mesma levada. Opressão, clamor e livramento. Mas para nós que servimos a Deus, vai haver opressão, não no sentido de produzido por nós, mas do inimigo. Se sentiu oprimido, sentiu tribulação, vamos orar, vamos clamar a Deus. E Ele vai nos livrar. E Ele vai nos salvar. Veja bem, irmãos. Agora vamos para o ponto 3. Propósito e mensagem. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O cetro não se arredará ou não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, e até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Ruben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao seu pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, ou seja, a posição de liderança. Então a posição de liderança ficou para Jacó. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá.
de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Como eu falei, aqui o autor colocou Samuel como o livro de Ruth. Tudo bem, a gente não sabe realmente se foi Samuel, volto a enfatizar. Mas se foi, tudo bem, não tem problema o autor colocar aqui. Mas se não foi, tudo bem também. Mas o propósito que foi escrito o livro de Ruth para nos trazer essa provisão, mostrar o Deus provedor que nós servimos. Então o propósito da mensagem daqui era mostrar o cetro, mostrar o quê? Mostrar que a linhagem real não ia terminar, ia continuar, ia se perpetuar até o que ele falou aqui. Deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real, da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, onde jamais o cetro, onde jamais ali o seu reinado ia acabar. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Boaz é parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque, mas também um tipo de Cristo como redentor. Então, a gente já estava vendido já praticamente, a gente já não tinha mais o que fazer, a gente já não tinha mais a quem recorrer, então chegou Boaz, prefiguramente chamado como Cristo aqui, uma analogia, e nos comprou, e nos resgatou, e nos remiu, e nos comprou para si, para nos dar descendência, para nos fazer salvos, para nos tornar salvos em Cristo Jesus. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor altruísmo em que predomina o egoísmo. Ou seja, o egoísmo é o contrário. O egoísta só pensa em si próprio, em benefício próprio. O altruísta não. Ele pensa em benefício alheio, ou seja, em trazer bem para o próximo, em trazer benfeitoria para o próximo. Ele não pensa só em si, ele pensa no outro também, em amar o outro, em ajudar o outro, em beneficiar o outro. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoavam dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta, ou seja, o amor não pensa em si próprio, como diz aqui em 1 Coríntios 13, 5. Então, o amor não pensa só em si, o amor pensa no próximo, o amor pensa em ajudar o próximo, como eu falei. Não fica só centralizado em si. Então, se eu posso fazer o bem, tenho que fazer o bem. Se eu posso ajudar com uma cesta básica, eu vou ajudar. Se eu posso ajudar com valor monetário, eu ajudo também. Se for oração, a gente vai ajudar. Então é necessário a gente pensar no próximo e não somente em nós. Conclusão da lição, meus amados. Diz assim: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa o seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. Está lá em Isaías 64, 4. Então, amados, a gente termina aqui nosso comentário da lição número 2. Como eu falei,
Eu vou me adequar e colocar o comentário aqui também resumido do capítulo da lição de número 1, que nós apresentamos ali, foi apresentado pelo comentarista. Duas importantes mulheres na história de um povo. Mas aqui a gente fica com a conclusão de nossa lição de número 2, que falou sobre Ruth. Espero que os irmãos tenham compreendido que Deus, ele não interfere, como ele falou aqui, no livre-arbítrio humano. Mas Ruth foi apresentada ali. Para quê? Ruth foi colocada ali, naquela situação, justamente porque Deus queria cumprir um propósito. Deus não fere o livre-arbítrio. Se ela não quisesse, Deus escolheria outra. É como na história de Maria. Para vir Jesus ao ventre virgem de Maria, precisava ela concordar também. O anjo chega e dá a notícia. Se ela quisesse, sim ou não, ele ia respeitar a decisão dela. Mas, graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, que ela aceitou ser mãe do nosso Salvador. Então, amados, vamos ficando por aqui com nossa querida e amada lição. Eu espero que você tenha curtido, espero que você dê like, dê comentários aí, que seja bênção para a tua vida. Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.